O projeto 5082, de autoria do deputado Otávio Leite, do PSB do Rio de Janeiro, tem como propósito criar no Brasil a Sociedade Anônima do Futebol. Trata-se de uma figura típica, de um tipo de sociedade que, de um lado, preserva o futebol como um bem cultural, mas, de outro, oferece os meios, os instrumentos para que o futebol possa se financiar. Ele cria um elo, então, entre a cultura e o mercado. É algo que já existe fora do Brasil. O mundo já resolveu essa situação. E não um mundo distante, um mundo aqui próximo. O Chile, a Colômbia, o México, os Estados Unidos, evidentemente, com outro modelo. E na Europa, Portugal, Espanha, Holanda, Inglaterra, França, Itália. Este projeto, que parte de uma concepção teórica de minha autoria e do Dr. José Francisco Mansur, procura compreender o que foi feito fora do país, o que foi feito no Brasil desde a Constituição, o que deu errado e por que deu errado, e então solucionar essas questões. Quais são as premissas do projeto? Em primeiro lugar, a separação do futebol da associação civil. Essas associações que administram diversas atividades esportivas operam atualmente uma empresa econômica multimilionária, bilionária. Pois bem, então hoje há uma coerência muito grande, que é uma atividade ou pessoas jurídicas sem fins econômicos administrando essa atividade econômica. Então o projeto tem como propósito separar, oferecer os elementos para que o clube possa separar o futebol, a atividade profissional, da associação, e a partir daí esses ativos que são separados e são transferidos para uma sociedade serão administrados sob uma nova lógica. No primeiro momento, o clube ele é o controlador, ele vai ter 100% das ações dessa sociedade que terá os ativos do futebol. Pode emitir debêntures, pode trazer sócios, como foi o que aconteceu com o Bayern. Por exemplo, o Bayern de Munique era um clube, o clube resolveu separar os ativos do futebol, constituiu uma sociedade, passou a deter 100% do capital daquela sociedade e em momentos posteriores admitiu 3 acionistas, Adidas, Audi e Allianz, que colocaram lá mais ou menos 500 milhões de euros, de modo que o Bayern que a gente vê na televisão é um Bayern controlado por essa sociedade empresária, por essa companhia, e que se tornou uma grande potência. Então o projeto 5082, projeto de lei 5082, oferece os mecanismos para que o futebol, ou os ativos do futebol, passem a ser geridos sob uma lógica diferente, sob um tipo de sociedade que será, que submeterá a um regime de governança obrigatório, com transparência, com regras de compliance, com necessidade de ter administradores profissionais, independentes, controle de quem é o investidor. Oferece também, no âmbito deste projeto, um regime tributário que é transitório. E por que isso é muito importante? Porque o futebol ele vem sendo financiado pelo Estado há décadas. E o Estado financia de que modo? Mediante perdão, mediante parcelamentos como o Profut, investimentos em patrocínio como a Caixa, Eletrobras, ou mesmo a Petrobras, isenções. Então o projeto 5082, ele não descarta, ele reconhece que o futebol é uma atividade econômica, que é uma atividade econômica com um potencial monumental. No Brasil são 150 milhões de torcedores declarados, o que é muito, mas é pouco, porque 50 milhões já estão se afastando do futebol. Então é preciso fazer algo rapidamente. Mas são 150 milhões de torcedores, 50 milhões de possíveis consumidores, e esse processo ele precisa se dar de um modo inteligente. Então o projeto 5082 oferece esse regime tributário provisório e ao cabo de um determinado período, então, as sociedades anônimas do futebol elas passam a se sujeitar ao regime de qualquer empresa econômica. Se cria ali o início, a formação de um mercado onde se vai captar recursos, e esse é o grande problema do futebol hoje no Brasil, porque ele não tem como se financiar.
É uma associação civil, não tem como ir a mercado. Bancos não emprestam porque não existe governança, não existe regras de compliance e porque os clubes estão quebrados. Então, de onde vem o dinheiro? É difícil captar hoje. Então, o projeto 5.082, ele também oferece o início da formação de um mercado por via ou por meio da debenture fut, que seria um título de dívida com incentivado durante um período e que tem um propósito de estimular o investimento no futebol. Para concluir, esse projeto traz um elemento que é muito interessante, que é uma forma ou uma tentativa de reconhecer a importância que o futebol tem do ponto de vista econômico, sem dúvida, mas social. E como é que se faz isso? Mediante a previsão, a criação de um convênio que se estabelece, que se celebra entre a Sociedade Anônima do Futebol e escolas públicas. Esse convênio ele deve ser aprovado pelo MEC e para cada real que a Sociedade Anônima do Futebol investir na formação, na educação e no treinamento de crianças que vão passar por um programa extracurricular. E este programa aqui pressupõe o quê? Que as crianças precisam estar matriculadas. 2, que elas precisam ter assiduidade em aula. E 3, uma determinada nota. Se elas preencherem esses requisitos, elas poderão fazer parte do programa. Este programa é ministrado pela Sociedade Anônima do Futebol e por ex-jogadores. Então, se cria um mercado também para ex-jogadores. E este treinamento se dá no período pós-aula. O que for investido pela Sociedade Anônima do Futebol nesse projeto poderá ser deduzido do lucro tributável. Nada foi inventado aqui. É um mecanismo que já existe na lei que trata do Programa de Alimentação do Trabalhador, que é o PAT, que foi instituído em 1976. Então, todo mundo ganha nesse projeto. As crianças, o incentivo para ir à aula, vão treinar com seus ídolos. A escola, porque está cumprindo a sua função. O Estado, porque vai ter investimento, vai ter uma contrapartida efetiva. E a Sociedade Anônima do Futebol tem uma possibilidade, um benefício tributário e também a possibilidade de celebrar o primeiro contrato com os meninos que ela detectar e que tiverem futuro e tudo mais. Evidentemente que nem todos serão jogadores, não é isso. A Sociedade Anônima do Futebol, que se criaria, ou que se criará por meio do projeto 5.082, tem estes grandes propósitos. Uma via de direito, uma via societária que resolva o problema da governança. 2, um regime tributário que é provisório para permitir a passagem de um modelo amador, de um modelo clubístico para um ambiente de mercado. 3, a formação de um mercado para captação de recursos. E 4, a formação, que é o elemento, na minha opinião, mais bonito deste projeto. E por que esse esforço e por que este projeto é interessante? Porque movimenta bilhões fora do Brasil. O Brasil tem os melhores produtos, e aqui não é uma questão de ser nacionalista, é uma questão numérica. É o maior exportador de jogadores do planeta. Hoje não se exporta jogador, se exporta commodity. Meninos que saem muito jovens, despreparados, chegam sem condições de entender para onde vão, como vão, sem entender a língua, sem entender a alimentação, como aquilo funciona, não dão certo, se perdem pelo mundo ou voltam com fama de vagabundos, o que é uma grande falácia. O que existe aqui é um descaso do Estado com a sua população. Então, temos jogadores, ou possíveis jogadores, temos os times. Isso aqui é de um valor comercial monumental. Então tem um campeonato, tem os times, o campeonato brasileiro que pode ser exportado. Hoje o Brasil é um importador de produto e tem a seleção brasileira. Quer dizer, tem todos os elementos necessários para transformar o futebol em uma grande atividade econômica e, consequentemente, social. Permitindo a inserção de pessoas neste mercado.